dia, que a paz de Jesus envolva o nosso sentimento e rogamos ao nosso Espírito Protetor que aclare o nosso sentimento para que a gente possa transmitir aquilo que a gente estudou, ainda mesmo dentro da nossa capacidade limitada de entendimento, né, dessas belas lições que chegam até nós. E dando continuidade, hoje nós vamos fazer a quarta parte da lição 14, que ela foi subdividida em 4 para a gente perder menos todas as informações que André Luiz nos traz. Então nós vamos finalizando o capítulo 14 hoje, que é a proteção. Proteção para quem e para quê, né? Da reencarnação de Segismundo, nesses 21 dias dessa proteção máxima necessária a essa construção. Lembrando, né, que o chefe desse trabalho, Apuleio, disse lá no início que o corpo carnal, ele é um edifício delicado e complexo. Ele necessita de cuidados especiais na sua formação, no seu alicerce, na sua base, no seu início de construção. Então, por isso, tudo essa proteção necessária, né? E André Luiz, como ele já disse na última lição, que já foi comentado, que ele, a cada dia, ele se surpreendia pelas lições e pelo que ocorria nesse abençoado trabalho. E continuando, ele disse que o serviço dos Espíritos Construtores, aliado à dedicação de quem? De Herculano, revelava ensinamentos sempre novos para ele e provavelmente para todos nós. E ele diz assim, olha, que era impossível de descrever todas as minúcias, né, as particularidades que acontecia ali, com tamanho zelo e carinho, esse zelo máximo, né, que eles tinham para essa tarefa que estava se organizando ali. E ele disse assim, que nos inícios das formações dos órgãos mais importantes ou dos órgãos vitais, eles, Apuleio e sua equipe, nesse momento, eles rogavam a prece, rogavam a Jesus as bênçãos para o início dessa tarefa, desses órgãos mais importantes. E André Luiz disse que quando acontecia isso, que eles, através da prece e da oração, que dentro dessa câmara magnética, desse espaço espiritual criado ali, jorravam luzes, que era a coisa mais bela de se ver nessa câmara magnética. E o trabalho, ele diz assim, que esse trabalho assumia a verdadeira característica da revelação divina, porque é obra de Deus, é uma obra divina que a gente tem cada vez mais valorizar. André Luiz, ele tinha esse compromisso, essa responsabilidade de anotar tudo para depois passar através das benditas mãos de Chico Xavier essas abençoadas lições. Então, nesse compromisso, ele tinha que observar e anotar. E às vezes ele dizia assim, olha, para fixá-lo em particularidade, seria preciso esquecer a finalidade doutrinária de nossas singelas observações. Então há momento aí que ele tinha que parar e focar no que estava acontecendo, nesses momentos mais importantes, né? No caso aqui da oração, para se concentrar mais. Então ele diz assim que era necessário, né? Às vezes até parar de anotar e para prestar mais atenção. E depois ele dava a continuidade. E dizendo que a primeira célula da fecundação estava transformada num verdadeiro mundo de organização viva e sábia. Era o início, era a base que já começava a aparecer esse crescimento, né? Era o embrião que estava se desenvolvendo nesse início, na formação do início desse corpo. E ele então começa a descrever uma das partes, né, mais complexa do nosso corpo, que é a parte do intestino, do esôfago. Ele diz assim, olha, que na parte anterior do tubo intestinal dava origem ao esôfago, enquanto que o intestino, com suas disposições complexas, situava-se na região posterior, né, mais para baixo. Internamente fizera-se nele perfeito serviço de pregueamento. Então tudo isso era um trabalho minucioso que ia acontecendo pouco a pouco, passo a passo, nessa formação desses órgãos vitais.
E ele dizia que na zona interior formava-se as pregas de vilosidades, que é aquelas vai e vem que a gente vê no intestino, né? E na parte exterior se organizava as saliências, por pouco a pouco se convertiam glândulas diversas. Que trabalho abençoado, né? Se a gente pudesse, conseguisse observar isso com os nossos olhos. E ele diz que era rápido a formação dos departamentos cerebrais e a preparação das glândulas, as glândulas suboríparas, que são as glândulas, né? Até isso estava se formando ali, as nossas glândulas do suor, da transpiração, e as glândulas sebáceas, que são as glândulas, né, da gordura, órgãos autônomos, que são provavelmente o sistema nervoso e muito mais. Ali já se iniciavam os vasos sanguíneos, as veias, os músculos e os ossos. Começava já, né, a estrutura óssea, né, o esqueletinho minúsculo aí desse corpo de Segismundo. E já no 20º dia dessa proteção, desse trabalho, desse serviço, Apuleio, que era o líder desse serviço, ele estava muito satisfeito, né, pelo trabalho bem prestado e o serviço que estava fluindo com muita precisão. Então ele informa que o trabalho básico estava praticamente pronto, no 20º dia da gravidez. E ele disse assim, que alguns cooperadores já podiam mesmo se afastar desse serviço, diante do que já estava quase tudo finalizado. Mas, para garantir a continuidade dessa tarefa, não podia todos abandonar ali, precisaria de no mínimo 2 cooperadores, 2 trabalhadores, associado ao esforço contínuo de quem? Herculano, esse amicíssimo de Segismundo, anjo da guarda, espírito protetor. E ainda nesse 20º dia, a futura forma física de Segismundo se acomodava nesse líquido amniótico, né? Que é aquele líquido que fica dentro do útero como proteção desse feto, da criança, até mesmo por impacto, alguma coisa, ali protege a criança. E André Luiz vê esse feto ali mergulhado como se fosse um peixinho dentro de um aquário. Sabe aqueles peixinhos novinhos, que parece até meio transparente, que a gente vê até algumas coisas internas dele? Assim, eu penso que assim ele enxergava ali Segismundo no início da sua reencarnação. E ele lembra das nossas reentrâncias, das nossas passagens pelas águas marinhas, né? Pela vida marinha que todos nós já passamos por essas vidas, que é bem semelhante a um peixinho ali no início. E na noite do 21º dia, finalmente abrem-se as portas magnéticas da câmara de Raquel para as visitas afetivas. Para visitas afetivas. Não era curioso, né? Mas eram amigos, aqueles amigos de afinidade que estavam ali para vir visitar e participar e compartilhar dessa alegria, desse trabalho. E André Luiz fala que não foram poucos não que estavam ali, que eram muitos amigos que vinham ali. Mais ou menos quando nasce uma criança, não vai, geralmente a família, amigos vão lá esperar esse dia tão feliz, tão esperado. Mais ou menos assim, estavam esses amigos esperando. A futura mãezinha se desligava do corpo pela doce influência do sono. Sentia-se aliviada, quase feliz. Ainda não, porque tinha trabalho pela frente ainda, né? Apuleio, esse abençoado construtor, e os companheiros, bem como Herculano, foram cumprimentados com alegria e emoção, né? Parabenizado pelo trabalho efetuado ali. Alguns amigos de Adelino haviam chegado também no propósito de compartilhar essa alegria, né? De felicitá-lo, de dar esses parabéns. E olha o que André Luiz disse: notei que também Segismundo fora igualmente aliviado. E olha que faz tempo, hein? Desde o início desse processo reencarnatório, dessa turbulência, da aceitação,
que a gente não via Segismundo aliviado. Pela primeira vez agora, nesse 21º dia, ele já sentia então aliviado, como mais seguro desse propósito da reencarnação. Os fios tenuíssimos que ligam os encarnados ao aparelho físico, que todos nós temos quando a gente deixa o corpo físico durante o sono, é ligado com esse fio magnético ao nosso corpo. Então, nesse estado temporário que a gente se desliga do corpo, que se liberta, prendiam também Segismundo à organização fetal. Então ele já estava preso ali, né, junto com a sua mãe. E olha que interessante, né, que André Luiz coloca aqui. À medida que Raquel, a mãe, se afastava, também ele, Segismundo, poderia afastar. Mas não lhe sendo, porém, possível abandonar a companhia maternal. Dá para a gente mentalizar essa cena, né? Essa mãe no plano espiritual, com um filhinho, né? Carregando um tesouro ali, com esse máximo zelo, cuidado, né? Desse amor maternal. Raquel asilava, né? Protegia ele em seus braços carinhosos, enquanto sorria ali conosco. Era um momento de felicidade mesmo, de confraternização deles. Fora do campo material mais denso, fora do corpo físico, né? Comemorando ali essa alegria. E diante de todo esse trabalho extensivo, né? Sem trégua, agora André Luiz disse, olha, reconheci que a trégua, né? O descanso, o recreio, se verificava para todos os trabalhadores que ali trabalharam intensamente. Para todos, com exceção de quem? Herculano. Herculano que não arredava o pé, que não arredava da câmara, mantendo-se vigilante. Espírito protetor, anjo de guarda, que sempre tem conosco. Olha o zelo que eles têm por cada um de nós. E muitas vezes a gente passa o tempo sem agradecê-los. Os construtores, de modo geral, estabeleceram uma grande pausa no serviço, né? Depois desse serviço intenso, né, que a gente faz, a gente quer um pouco do quê? Repouso, né? Um descanso para se recompor dessas energias. E enquanto os amigos de Adelino conduziam planos diferentes, levado onde era necessário, para ter as suas informações necessárias, Raquel e o filhinho era levado a outros planos, com outra equipe, né? E o filhinho junto, como uma assembleia de esperança e alegria. Muitas afeições se reuniam ali junto de Raquel e o filhinho Segismundo. E eles então vão para um lugar aqui na terra que eles escolheram. A gente pode imaginar, né, um campo verdejante, mas de muitas flores e plantas, um lugar belo. E no momento mais belo do dia, o pôr do sol, o nascer do sol, que nos dá a vida. E nesse momento culminante, no reaquecimento do hemisfério, o que eles fizeram? Oramos em conjunto, louvando a Deus, agradecendo a Deus, a misericórdia divina por tudo que tem acontecido. E nesse novo dia, como nova vida, e como nova vida também para a reencarnação de Segismundo. Era lindo de se ver esse novo ninho que se enchiam de bênçãos, André Luiz diz. E em seguida, reparei que muitos amigos desencarnados ali estavam presentes, nesse lugar tão bonito escolhido por eles na terra, onde se compunham flores e plantas. E o que eles faziam ali? Compunham tônicos e bálsamo, fazia remédio tônicos ali, retirando, manipulando das plantas e das flores e colocando na mãe Raquel e no Segismundo o espírito reencarnante. Para quê? Fortalecendo eles para a luta do porvir, que era a luta do plano reencarnatório. Então eles faziam, né, esse remédio, esse bálsamo, esse lenitivo, fortalecendo eles ali, esses amigos espirituais que ali estavam. Era belo, André Luiz, de comprovar o carinho fraternal naquelas demonstrações de devotamento e ternura para todos ali com Raquel e Segismundo.
André Luiz disse que estava extasiado, extremamente admirado de que tudo estava acontecendo. Mais uma lição do plano espiritual, ele disse, e que ele trouxe para nós. E ele diz assim, que essas mães, como as aves viajoras que sabem buscar de longe a penugem, aqueles galinhos, aqueles gravetinhos, para formar aquele ninho macio e confortante, e buscar de longe o abençoado alimento para os seus filhinhos recém-nascidos. Assim são as almas das mães devotadas e carinhosas, que sabem atravessar grande distância à procura de elementos carinhosos para a formação do ninho de carne, em que um filhinho bem amado deve renascer. Amor de mãe. O serviço de organização fetal prosseguia normalmente, tudo ia se desenvolvendo, mesmo depois desse 21º dia, que já estava pronto esse serviço de alicerce, né? de base. Seguia rapidamente. O desenvolvimento da futura forma de Segismundo compelia a Raquel verdadeiros sacrifícios orgânicos. É natural de toda gravidez, né? A mãe sofre um pouco ali. Contudo, cada noite, pela madrugada, repetiam as excursões nas excursões espirituais, iam para o plano espiritual. Ela e o filho recebiam os afetos do nosso plano, ou seja, do plano espiritual. Então, a gente vê um exemplo aqui na Terra, né? Se o leite materno é um abençoado alimento que imuniza o corpo com todos os componentes que ele tem de remédio, o afeto, o carinho da mãe imuniza a alma. Assim ela já fazia. Com seus problemas orgânicos, que alimentava o filho, mas à noite, durante o sono, ia buscar o remédio da alma no plano espiritual. O trabalho de Herculano mereceu a cooperação de inúmeros amigos. Rara a noite que não vinha espíritos agradecidos a Segismundo velar pela harmonia da nova reencarnação, prestando a casa aos pais e a ele os mais variados auxílios. Olha que herança que Segismundo conseguiu através do seu trabalho no plano espiritual, de tantos amigos ali, que ele conquistou através do seu trabalho, do seu mérito. Terminada esse período de observações que André Luiz anotou tudo, André também volta aos seus afazeres, né? Deixando de vir visitar constantemente ali. Por quê? Porque ele também tinha outros gêneros de serviço, outros afazeres, juntamente com quem? Com Alexandre, né? Esse grande instrutor dele, o quanto ele aprendeu ali. Não vieram tantos, mas na véspera do nascimento, eles estavam ali. Estavam ali para ver essa nova forma física de Segismundo, que lá comparecia, André falou. Em companhia de quem? De meu venerável orientador, o Alexandre, que fazia questão de cooperar para o fortalecimento maternal no momento culminante, no momento mais elevado. E depois, então, de prolongados esforços, senti que, mais uma vez, a sublime glorificação da esposa-mãe, Segismundo renascia. Finalmente nasceu Segismundo. Depois de todo esse processo do plano reencarnatório, finalmente nasceu. Ufa! Associado com a vitória, com a vigorosa assistência espiritual, André Luiz fica assombrado de tanta essa proteção, dessa dedicação da equipe espiritual que ele estava. Então Alexandre fala comovidamente na hora desse nascimento. E Alexandre diz ali: está pronto o serviço de reencarnação inicial. É como se ele dissesse para os pais: o nosso trabalho está pronto, agora é com vocês. Por quê? Porque ele continua dizendo o seguinte: o trabalho completo, com a plena integração de nosso amigo nos elementos físicos, somente se verificará de agora até 7 anos. De quem é esse trabalho? Dessa proteção agora, dos pais.
vale a gente lembrar que Emmanuel diz no livro Pensamento e Vida, que quando nasce uma criança, ela traz consigo o patrimônio moral, que é a nossa bagagem moral. Nós já trazemos já, é conquista nossa. Mas nesse novo corpo, nessa aparelhagem neurocerebral que ele chama, a criança traz na mente como um espelho vivo lentes, como uma lente de uma câmera fotográfica, de uma filmadora de última geração. E essas lentes captam tudo que está ao seu redor. E ele diz assim, dessa mente infantil, colhendo, arquivando, observando o reflexo das mentes que os rodeiam, no convívio dessa criança. Então é um grande engano nosso, um equívoco, achar que uma criança de 1 mês, 6 meses, 1 ano, não sabe nada e pode falar o que quiser perto dela. Muito engano. Tudo que está acontecendo à sua volta, ela está captando e armazenando para si, e esses elementos servirão de futura conduta. É a hora mais importante do trabalho dos pais. É essa hora. Até os 7 anos, até os 14. Porque é como uma planta tenra, que quando o tronquinho está tudo torto, você põe uma estaquinha e coloca o tronquinho certo. Mas se essa árvore criar um diâmetro de tronco desse, ali já não dá mais. Mas Deus, como é misericórdia, nós podemos corrigir a qualquer instante. Ainda não dá essa oportunidade. Então esse trabalho dos pais é também um trabalho de alicerce, de proteção desse filho, porque é ali que pode se cortar as arestas, as mazelas que o Espírito traz nessa educação. Por isso, a importância onde a gente leva nossas crianças e o que falamos e o que pensamos perto dela. E agora, para finalizar, a frase de André Luiz, né? Olha o que ele diz. Admirado e enternecido, ou seja, muito, muito sensibilizado e emocionado, em minhas fibras mais íntimas, envolvi-me nas preces de agradecimento que formulávamos ao Senhor, reconhecendo o tesouro divino que constituía a dádiva de um corpo carnal para a nossa experiência e aprendizado na superfície da terra. Ele, que foi um médico, um grande médico cientista, que estudou a vida inteira o corpo, e para ele isso aqui é como uma novidade, uma surpresa. Ele fica sensibilizado, emocionado de ver tudo isso. É muito mais além só do corpo físico, como os médicos estudam. Todo esse processo abençoado. Chico dizia que nós temos que cuidar do corpo como se ele fosse durar para sempre, e cuidar do espírito como se ele fosse acabar amanhã. Chico parece que inverte valores dos tempos. E por quê? Para a gente cuidar do corpo como se ele fosse uma ferramenta para sempre para nós, para ter esse zelo, e do espírito como fosse acabar amanhã, que é urgente, urgentíssima a nossa mudança de hábito, né? Então isso vale a pena a gente entender. Essa máquina admirável, perfeita, mesmo que se não seja perfeita no corpo físico, mas é uma máquina perfeita, programada para durar 80, 90, aproximadamente 100 anos. Máquina essa que desde o início do feto, quando os órgãos começam a funcionar, e se dura 90, como a gente vê hoje, muitas pessoas desencarnando com 80, 90 anos, essa máquina não para de funcionar 1 minuto e às vezes 1 segundo, esses órgãos, desses 90, 100 anos, 80. E o que nós colocamos dentro dessas máquinas? Vale a pena a gente refletir nessas lições, né? Não é por acaso que no capítulo 17 do Evangelho Sede Perfeitos, o último item, o item 11, está lá: cuidar do corpo e do espírito. São cuidados básicos e necessários a todos nós. Emmanuel diz no livro Pensamento de Vida, quando ele fala do corpo, que o nosso corpo é o inquilino, né? O espírito é o inquilino do corpo. Ele descreve o corpo vendo cada célula trabalhar. Ele diz assim que dentro dessas bilhões de células trabalhando, ele compara uma grande e complexa oficina de motores elétricos trabalhando. O motor elétrico trabalha o que? A base do que? Energia. E as nossas células trabalham à base do que?
essa energia eletromagnética que nós captamos aqui. Então, dependendo da nossa faixa vibratória, nós somos espírito perfeito. Ora estamos aqui, ora estamos aqui. Então, não é toda hora que a gente capta essas energias boas. E isso vai o que? Impregnando as nossas células. A gente pode pegar como exemplo o motor de um carro. Se a gente usa um combustível de má qualidade, o que vai acontecendo? Ele vai começar a falhar. Nós vamos levar na oficina mecânica, o que ele vai fazer? Uma limpeza de bico. Vai ficar bom, perfeito. Mas se a gente continuar usando esse combustível, assim são as nossas células, né? E que oficina que nós vamos levar? Deus é misericórdia, tem as casas religiosas. No caso nosso, o centro espírita, se nós viemos aqui assistirmos a palestra compenetrado, preparado, e na hora do passe, o que a casa nos oferece através da equipe espiritual e dos trabalhadores do plano físico, na hora do passe, dessa transfusão de energia, ali é feito essa asepsia, essa limpeza das nossas células. Vale a pena a gente estar com essa receptividade para fazer essa limpeza, porque precisamos, necessitamos, porque a gente não consegue ainda se alimentar dessa energia pura e boa. Às vezes a gente toma passe e tem um probleminha aqui e fala, parece que não está resolvendo, mas não está, porque é um processo preventivo e muito, né? Nós estudamos essa reencarnação desde o início, passo a passo, desde a maratona do espermatozoide, aquela longa estrada, onde ele foi escolhido a dedo, que se encaixava nas necessidades do plano reencarnatório de Segismundo, magnetizado para ele chegar primeiro, desde esse início. Nós vimos muito termo científico, termo técnico, que é básico para o nosso entendimento, para entendermos melhor. Mas o que nós mais precisamos das lições, como espíritos imperfeitos, é a parte moral. O que essas lições trazem para nós? Agradecer a reencarnação. Agradecer nossos pais que nos aceitaram como filho. Porque todos nós temos o livre arbítrio de aceitar ou não. A gente vai ver a próxima lição, que se chama fracasso. Foram 3 tentativas, 3 fracassos por aborto, por invigilância da mãe. Então temos que agradecer todo dia nossos pais, independente da sua condição moral, que teve a coragem de nos aceitar como filho, da mãe de nos dar a vida e sustentar a vida. Agradecer o nosso anjo da guarda, o nosso espírito protetor. Olha o zelo que eles têm por nós, e muitas vezes a gente não tem ouvido de ouvi-los, de valorizá-los. Todos nós temos um que tem esse zelo por cada um de nós, como uma mãe aí do nosso lado. As nossas preces, nós fazemos preces muito e devemos fazer para quem? Para os desencarnados. Muitas vezes nós vamos fazer uma prece para os desencarnados do dia de hoje. Mas os reencarnantes, que às vezes precisam muito mais de uma prece, é raro a gente ver uma prece dessa. O que muda a gente, quando a gente vê uma mulher grávida, a primeira coisa, fazer um pensamento, uma prece, porque a gente sabe que ali está tendo todo um trabalho do plano espiritual, de oportunidade. E faz também a gente refletir do quanto nós necessitamos de trabalhar, de nos preparar, de nos habilitar para quando passarmos para o plano espiritual, não sabemos a nossa reação, mas já ter essa preparação para o trabalho. Não tem dado certo, mas mais ou menos dizem que nascem 200 a 220 mil crianças por dia. Será que tem trabalho no plano espiritual? Essa é uma sessão de trabalho. Imagina quantos outros que a gente nem sonha. Então tem muito trabalho. Aprendamos a gostar de trabalhar, porque trabalho vai ter muito, e é esse trabalho que nos dá essa sustentação, essa alegria para os espíritos amigos que a gente vê aqui no plano espiritual, pelo trabalho que eles fizeram, né? E que nós devemos agradecer todos os dias, sim, a bendita reencarnação de cada um de nós. Agradecer o nosso corpo, cuidar do nosso corpo. Agradecer as nossas mães, que elas tiveram essa coragem, né, dessa dedicação de nos dar a vida. E eu, particularmente hoje, coincidentemente, há 59 anos atrás, eu estava reencarnando. Vai saber que trabalho que eu estava dando para minha mãe e para o plano espiritual, eu não sei. Cada um de nós
tem esse processo em particular. E que também hoje minha mãe faz aniversário da sua desencarnação e sempre grato a ela por ela ter me dado essa oportunidade. E hoje, né, que a gente lembra das mães, né, essa união magnética, né, desse processo mediúnico da vida que as mães são. Mãe é a função de médium da vida. Que essa belíssima lição adentre o sentimento de cada um de nós, como agradecimento a Deus pela bendita e misericórdia oportunidade da reencarnação, como oportunidade, jamais como castigo, como necessidade nossa. Muita paz.